gostava de começar por perguntar em relação ao Pecadores. Que filme é este? É um recorde de nomeações, 16. 16 nomeações, é o filme mais nomeado sempre até agora na história dos Oscars. Provavelmente muita gente parece surpreendida. Tenho visto algumas reações de espanto. Como é que é possível? Não me parece assim tão extraordinário, tão surpreendente. É um filme que reúne alguns ingredientes que o tornam um sucesso óbvio, pelo menos neste tipo de prémios. É uma história, é um misto de... tem um lado de terror ou de monstros, é uma alegoria em que é utilizado a figura do vampiro e, portanto, esse é um universo que está muito na moda nos anos mais recentes. Tem-se repetido. Aliás, o Frankenstein é outro dos filmes mais nomeados, não é? Por exemplo. Depois, essa alegoria é uma alegoria que é feita em relação ao racismo e particularmente ao racismo na América, nos Estados Unidos, e a forma como o filme é situado nos anos 30, 40. 30. E o que o Ryan Coogler pretende demonstrar é como há uma linha até à atualidade que não foi apagada em relação a este tema e em relação aos problemas que ele assinala como sendo óbvios e permanentes em relação ao racismo nos Estados Unidos, e portanto ele usa a alegoria dos vampiros e de um grupo de pessoas que está constantemente sob ataque desses mesmos vampiros. Mas depois ele faz isso de uma forma muito inteligente, eu acho, em relação àquilo que é o espectador e a ânsia de um certo tipo de público em 2025, neste caso, o filme saiu ainda em 2025. É um filme que tem muito espetáculo, é um filme que tem muita ação, é um filme protagonizado pelo Michael B. Jordan, que curiosamente depois não aparece aqui como nomeado para melhor ator, mas porque ele é uma figura, ele é uma espécie de... Aliás, ele faz um papel duplo, porque ele faz uma dupla de irmãos, de gêmeos, mas ele é um action hero neste filme. E também é uma coisa que não tem sido muito habitual, pelo menos não neste nível de cinema mainstream. De repente, um action hero como se calhar há algum tempo não víamos. Depois tem uma banda sonora muito especial, muito fundada nos blues, e tem um nível de produção. Aliás, estas 16 nomeações também se explicam porque há aqui muita nomeação em categoria que tem a ver com a produção e com o lado técnico, portanto, porque tem houve muito investimento nesse lado. O filme está disponível na HBO. Lá está. O filme estar nomeado não quer dizer que vá ganhar categorias como melhor filme, melhor realização. Eu continuo a achar que Batalha atrás de Batalha de Paul Thomas Anderson talvez tenha aqui mais hipótese, ainda que há um lado, este lado de produto perfeitamente acabado, produto pop perfeitamente acabado, que é o Pecadores, pode dar aqui ainda mais surpresas, além do lado político e social que a Academia tem cultivado já desde há algum tempo. Então é justificável quebrar recordes de filmes como Titanic e La La Land? Sim, acho que não sei, não me surpreende. Para já, uma coisa, o recorde deveria ser sempre batido, não há hipótese, não é? Eventualmente iria acontecer. Não me surpreende que seja este filme que reúne tantos ingredientes que, por um lado, satisfazem as vontades da Academia, por outro lado, fizeram tanto sucesso junto do público. E eu acho que há aqui um cruzamento destes dois universos em que estas nomeações se calhar conseguem aqui fazem este reconhecimento, e aposto que agora o filme vai, onde quer que esteja em streaming nas diferentes partes do mundo, vai ser outra vez um sucesso, naturalmente. Falando então agora no Agente Secreto, é um filme brasileiro que consegue 4 nomeações, incluindo melhor filme e melhor ator. Melhor filme, melhor ator e melhor filme internacional. Também. Não é novidade, não é? O Ainda Estou Aqui no ano passado conseguiu a mesma coisa, e também conseguiu a nomeação para a melhor atriz, para a Fernanda Torres. O cinema brasileiro
não começou ontem, longe disso, e nem sequer a qualidade e o reconhecimento face ao cinema brasileiro começou ontem. Talvez tenha havido aqui é também mais um encontro de ingredientes explosivo, que são realizadores que têm uma perfeita noção de como cruzar uma arte muito cinéfila com os requisitos de um produto perfeitamente adaptado à cultura popular, protagonistas de primeiríssima linha, tanto que não é a língua aqui que serve de obstáculo, portanto o filme é em português e ainda assim isso não serve, isso não impede que o reconhecimento seja global. Portanto, e com o Wagner Moura volta a acontecer isso. O Wagner Moura, que também não é desconhecido nenhum, português muito menos, mas americano também não, claro, exatamente. E depois tem aqui um lado que o Ainda Estou Aqui também tinha. É um filme que regressa ao passado, é um filme que regressa ao passado do Brasil, e é um filme que confronta fantasmas do passado, fantasmas políticos e sociais, e sobre isso não há dúvida que tudo aquilo que se passa na atualidade política e social no mundo inteiro não é alheio, e portanto há uma consciência ultra desperta e ultra atenta para estes exercícios. Obviamente que muitos dirão que há um lado político, e se não fosse esta questão, estes filmes não tinham este reconhecimento e nós estaríamos aqui a falar dessas nomeações. Enfim, vale o que vale, mas a verdade é que estamos, obviamente que os filmes e os reconhecimentos são fruto, produzem o seu contexto e são fruto do seu contexto, e portanto não podem ser entendidos à parte disso. Parece-me que é o que tem acontecido com o cinema brasileiro, e acho que assim vai continuar. Eu espero que assim continue, porque a qualidade, obviamente, e a ligação que se estabelece com estes filmes é absolutamente extraordinária. Portanto, no fundo, podemos dizer que o cinema brasileiro está na moda. Está na moda, sim. Acho que não é de agora, obviamente, mas podemos dizer que está na moda a este nível de internacionalização e este nível de... Quando entramos neste campeonato porque uma coisa é estar na moda no consumo normal das salas de cinema, ou no consumo normal das plataformas de streaming, ou da conversa das pessoas em alguns meios. Aqui é um estar na moda de um nível superior, ou do mais superior dos níveis, que é nomeações para os prémios mais mediáticos da indústria do cinema. Assim, quer dizer, nunca parece-me que esta sequência, sabe-se lá o que é que vai continuar a acontecer, mas esta sequência de facto mostra imparável, e quem sabe Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro. Sim. Fernanda Torres também tinha acontecido isso a Fernanda Torres, e depois ela não ganhou o Oscar. Os Oscars os Globos de Ouro são divididos em duas secções na interpretação. Os Oscars não são, há menos nomeados. Enfim, não quer dizer que não ganhe, e eu acho que aí, se ganhar de facto, então aí ainda há um nível mais superior. Se calhar estava enganado, não é? Ainda há outro nível, que é o nível da vitória. Portanto, estamos no nível da nomeação, só falta o nível da vitória, quem sabe. Mas aí, por exemplo, nós também temos um grande favorito, que é o Timothée Chalamet, depois dos Critics' Choice Awards, da vitória que teve com Marty Supreme. Sim, e há sempre a questão do o DiCaprio, enfim, é muito, a vida dele é complicada, porque o filme chama-se Batalha Atrás de Batalha, e às vezes também parece a vida de Leonardo DiCaprio nas nomeações para os Oscars. Verdade. Eu não sei se... eu há bocado por acaso disse um erro, porque eu disse que o Michael B. Jordan não estava nomeado, mas está nomeado para melhor ator. A questão é que eu não acredito que ele vai ganhar. Por que não? Não acredito. Porque tem esta concorrência de peso. Timothée Chalamet, DiCaprio, e são papéis... O Michael B. Jordan, há um lado aqui que a Academia gosta muito, que é o lado do espetáculo, não é? E o facto dele desempenhar duas personagens, obviamente que mas há o lado da profundidade. Eu não sei até que ponto o Wagner Moura, por exemplo, este ano não está mais capacitado. Não é mais capacitado, não haverá uma probabilidade maior de Wagner Moura ser premiado do que Fernanda Torres. O ano passado, face à concorrência, quero eu dizer. Sim.
Vamos ver. Eu acho que isto aqui vai ser se calhar das categorias mais renhidas. Vai ser interessante seguir isto. Parece-me. Também agora que lá está com as 4 nomeações do Agente Secreto, o destaque que Valor Sentimental também teve, mesmo as atenções do filme Foi Só um Acidente, é seguro dizer que cada vez mais o cinema internacional é valorizado nos Oscars? Eu acho que o paradigma mudou quando o filme Parasitas ganhou o Oscar, não é? De melhor filme. Não sei. Aí, obviamente, começou a grande atenção sobre o cinema internacional. Desde então não parou. Eu acho que é o lado inevitável que se nós pensávamos que já estávamos num sítio de globalização, que tínhamos chegado ao fim da história da globalização e, portanto, não dava para ser mais global, eu acho que a forma como os conteúdos de entretenimento circulam com cada vez mais rapidez e cada vez mais longe, e em que as línguas estrangeiras são cada vez menos uma barreira, fazem com que, de facto, o mercado, entre aspas, seja cada vez mais abrangente e plano. E as barreiras deixam de existir, e negá-lo seria só fechar os olhos e demonstrar uma certa cegueira. E quando há cinema tão impactante e tão criativo e tão desafiante em todas as partes do mundo, obviamente que não dá para negar. Ao mesmo tempo, até que ponto isto não pode demonstrar também que o cinema americano está em déficit quando chega a hora de vamos lá escolher aqui 10 filmes. O facto de haver 10 filmes também alarga o espectro, não é? Obviamente. Antigamente eram 5, portanto são 10, é a única categoria que tem 10 nomeados. Porém, eu acho que isso também tem a ver com isso, não é? Há um certo desafio, há um certo impulso criativo que se calhar no cinema americano, ou pelo menos neste cinema americano, que é reconhecido nas nomeações, não aparece. E portanto, não esquecer depois que também tudo isto é decidido pela Academia. A Academia é feita de milhares de membros de várias partes do mundo. Há cada vez mais, há gerações mais novas a votar, e portanto tudo isso tem influência, não é? A cultura vai se transformando, vai se renovando, e portanto depois as consequências são estas, por exemplo. E falando mesmo nisso, de algumas surpresas que podem ter acontecido este ano, para algumas pessoas o Wicked não ter sido nomeado é uma surpresa. Eventualmente é uma surpresa que eu não entendo, porque logo ao primeiro filme parece-me que é um filme, é uma adaptação do musical em que eu acho que o que é protagonista é o lado mais técnico e de produção. E portanto não acrescenta grande coisa ao primeiro filme. Aliás, acho que fica a perder. Portanto não me parece que seja uma grande surpresa. Acho que nesse sentido há outras surpresas mais interessantes. Por exemplo, o facto de o filme F1 Fórmula 1 estar nomeado para melhor filme. Enfim, não tem qualidade, é isso? Não sei, quer dizer, lá está, depende dos critérios, não é? Este sim não tem Brad Pitt nomeado para melhor ator, e ainda bem, porque se aí chegássemos então tínhamos um problema. Mas eu acho que é uma nomeação que é um reconhecimento. Primeiro, o lado mainstream e comercial aqui a apelar também ao público, não é? E a chamar a atenção. E por outro, é o reconhecimento de um lado, sobretudo relacionado com a produção, com a técnica, não é? E pronto, agora, quer dizer, obviamente que não vai ganhar. Por exemplo, o Pedro Mescal não foi nomeado para melhor ator. Agora eu disse Pedro. O Paulo. Lá está, Pedro Pascal. Paulo Mescal é parecido. Ele não foi nomeado para melhor ator pela participação no Hamnet, por exemplo. Eu acho que aí talvez haja aí uma surpresa. Por exemplo, não sei se ficaria melhor no lugar do Michael B. Jordan, mas isto é a conversa infindável que nunca sairá. A única saída, não foi nomeado para melhor filme internacional. Esperava que talvez fosse. A Kate Hudson foi nomeada
pelo Song Sung Blue, pela sua prestação no Song Sung Blue, que é um filme que tem um lado muito clássico e que é uma espécie de retrato um retrato de um cantautor, mas muito tradicional, muito hollywoodesco, muito talvez antigo, e que se calhar não chama muita atenção, não faz muito barulho por causa disso. Mas é natural que e por isso é natural que se calhar esta nomeação seja uma surpresa. E depois o Foi Só um Acidente, do Jafar Panahi, que está nomeado para melhor filme internacional, mas não está nomeado para melhor filme, não é? Enquanto alguns outros estão, este não está. Digo isto só porque é um filme de um realizador iraniano que o fez às escondidas contra as leis do seu país. Ele que está constantemente fugido, que já esteve preso. É um extraordinário filme que usa um lado meio cómico e insólito para apontar o dedo a uma realidade muito dura, cruel e trágica. Portanto, essa mistura é de facto extraordinária, e numa altura em que o Irão está numa situação de fragilidade absurda e que o mundo também está na incógnita sobre aquilo que está a passar. E eu pensei que talvez tudo isso conjugado lhe desse a nomeação. Não deu, enfim, vale o que vale. E por fim, o que é que podemos esperar da cerimónia deste ano, com Conan O'Brien a apresentar novamente, também tendo um bocadinho em conta todo o clima político? Conan será certamente um bom apresentador, como já foi. Fará certamente o seu lado mais cómico, satírico e irónico à volta da política e a relação com o showbiz e com o entretenimento e com a televisão também, e com tudo aquilo que tem acontecido, por exemplo, com os talk shows e com todo esse mercado que está tanto a nível comercial como a nível político na corda bamba. A política vai ser obviamente central. Vamos ver que tipo de discursos vão surgir, que tipo de temas vão ser os protagonistas dos discursos. Por exemplo, nos Globos de Ouro não houve houve desse lado, houve alguma política, mas não foi se calhar um estrondo nesse sentido. Vamos ver. E depois há uma coisa também muito interessante, que é o primeiro ano em que há uma nova categoria, melhor casting, portanto a melhor produção ao nível do elenco, não é? O melhor ensemble. Eu acho que isso também vai ser interessante. Era uma reivindicação que vinha sendo feita já pelos responsáveis desta área e pelos profissionais do casting, e acho que também é sempre mais um ingrediente e também mais um elemento para tornar a cerimónia um bocadinho mais longa. Muito obrigada, Tiago. Ora, essa.